Nós estamos de pé e permaneceremos de pé. A Bíblia vai dizer que até os jovens cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor voarão como águias, saltarão como cedros, correrão e não se cansarão e não se fatigarão. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Estamos de pé. Aleluias. Glória a Deus.
alegria, amém? Aleluia! Então vamos adorar o Senhor, aleluia!
nós precisam mudar. E para a Igreja Batista do Monte Sinai avançar para esse novo tempo que Deus tem, algumas coisas precisam mudar. Mas a base precisa de permanecer a mesma. O fundamento precisa de permanecer o mesmo. Mas as estratégias que Deus tem para esse tempo precisa, meus irmãos, de fato de mudar. Precisa de fato de ter uma compreensão daquilo que Deus tem para esse tempo. Irmãos, e quando eu fui pedir de Deus e buscar do Senhor uma palavra, falei: Senhor, meu Deus, ministra o meu coração, uma palavra para a sua igreja. É um congresso, Pai, e aquele povo está ali com a expectativa de receber do Senhor, certamente uma palavra, um direcionamento para o próximo ano de 2026. Estamos nos aproximando de talvez um ano extremamente desafiador, um ano político, um ano em que o Brasil sofrerá animosidades. A igreja passará por divisões políticas e pessoas que pensam diferente no mesmo ambiente, e nós estamos caminhando para um ano complexo. E nós, irmãos, precisamos de pedir a Deus que nos dê, em nome de Jesus, o entendimento necessário, o discernimento necessário para vivermos aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Entender o que nós podemos mudar, mas o que jamais pode ser mudado. Dito isso, meus irmãos, eu quero trazer para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite, algumas verdades pautadas no texto e pautado no tema desse congresso, que a base é imutável. Falar que a base é imutável é falar de um atributo de Deus. Quando a gente vai para o seminário, estudamos a teologia, e a gente para estudar a respeito da teologia sistemática, e a gente começa a dividir a respeito da compreensão de Deus. E o que fica claro para nós é que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus, Ele é
imutável, ou seja, ele não pode mudar, ele não sofre, aleluia, mutação no seu ser, na sua essência, no seu humor, e isso é extremamente importante. E quando eu falo isso, meus irmãos, isso precisa de soar para mim, para você, como algo que traz alegria para o nosso coração. Imagina comigo que se Deus mudasse como nós mudamos, imagina que se um dia Deus estivesse alegre e outro dia Deus estivesse triste. Um dia Deus te amasse, mas outro dia Ele já não te amasse tanto assim. Percebe você que o fato de Deus não mudar, isso torna para nós uma garantia de que, independente do que aconteça, independente que os anos passam, o nosso Deus, Ele continua, aleluia, o mesmo, aleluia. Pode passar o tempo, pode passar os anos, nós mudamos, as circunstâncias faz com que nós sofremos alteração, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. E a primeira verdade é que a imutabilidade de Deus, isso, irmãos, aplica na sua essência. Deus, Ele não muda na sua essência. Deus, Ele é imutável no seu ser. Ele não se aperfeiçoa, Ele não se evolui, Ele não retrocede. Irmãos, o nosso Deus, Ele é hoje o que foi ontem e o que será eternamente. Aleluia, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Ele está aqui nessa noite para dizer que Ele permanece o mesmo. Aleluia, Ele permanece o mesmo. Ele não muda em seu ser. Irmãos, eu fiquei pensando, falei, Deus, misericórdia de nós, o tanto que nós mudamos, o tanto que você mudou desde a sua conversão. E percebe você que isso não é totalmente ruim. Mudança é necessária, e a Bíblia diz que nós somos transformados de glória, ou seja, mudança na nossa vida é necessária, porque nós somos imperfeitos. Mas quando falamos que a base é imutável, nós estamos alicerçados naquilo em que Deus é. Nós somos uma igreja imperfeita, mas que serve um Deus perfeito. Nós somos uma igreja falha, mas servimos um Deus que é justo. Aleluia! Nós somos, irmãos, de fato, e por isso, por causa do nosso ser um ser, meus irmãos, precisar exatamente dessa transformação diária, até que o apóstolo Paulo diz, até chegar à estatura de varão perfeito, até que nós possamos alcançar a estatura plena, estar diante de Deus como varão perfeito. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer para nós no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, meus irmãos, é o mesmo hoje, ontem e Ele será eternamente. Esse texto aplica à pessoa de Cristo a mesma verdade ou a mesma essência do próprio Deus, comprovando para nós, biblicamente, a divindade de Cristo. E quando nós olhamos isso, o mesmo texto que Malaquias vai dizer que eu, o Senhor, o Deus, não muda. Agora a Bíblia está aplicando essa imutabilidade à pessoa de Cristo e trazendo para nós a divindade de Cristo, porque Ele também é Deus e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que te amou, aleluia, aquele Jesus que te amou antes da fundação do mundo, aquele Jesus que te amou quando você estava morto nos seus delitos e pecados, como diz o livro de Hebreus, Ele de Romanos, Ele continua te amando. O amor dele não diminuiu, o amor dele não evoluiu, o amor dele permanece o mesmo, aleluia. Ele continua, aleluia, nos amando. Ele continua, aleluia, meus irmãos, nos amando, porque Ele é imutável. A palavra de Deus vai dizer para nós no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que nele não há mudança, nem sombra de variação. Tem crente que um dia está de um jeito, um dia chega rindo, outro dia chega com a cara fechada, um dia dá paz do Senhor, outro dia não dá. Mas na pessoa de Deus e na pessoa de Cristo Jesus, nele não há mudança e nem a sombra de variação. Meus irmãos, Ele está do mesmo jeito todos os dias. Não tem um dia que você vai chegar diante de Deus que Ele vai estar diferente com você.
E isso é natural até com a pessoa do pastor. Talvez um dia você vai chegar e é natural que o pastor esteja diferente, porque ele é ser humano e talvez está passando por alguma dificuldade que você não saiba. E é natural, talvez algum irmão da igreja um dia chegar cabisbaixo, outro dia chegar rindo, porque as circunstâncias fazem com que nós sofremos alterações em nosso humor, em nosso comportamento. Mas só que quando a Bíblia vai falar sobre a pessoa do nosso Deus, e sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai dizer que nele não há mudança. Sabe por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele não muda. Aleluia. Sabe por que nós podemos alicerçar a nossa fé no Senhor Jesus? Porque nele não há mudança. Ele não decide te abençoar e depois decide te amaldiçoar. Ele não te escolhe e depois ele, não, agora eu já não te escolhi mais. Ele não te quis um tempo e agora ele já não te quer mais. Ele não é como aquelas pessoas que um dia escolheu casar e em um determinado momento olhou para a esposa, olhou para o marido e decidiu separar porque agora diz que não está mais apaixonado, deixou de amar, o amor acabou, descobriu a incompatibilidade. Não, o nosso Deus ele não sofre mudança, nem variação, ele continua te amando. Israel pode me trair, mas eu continuo fiel, continuo amando, continuo cuidando. Aleluia, querido, não importa o seu comportamento, não importa a sua mudança, não importa o que você pensa, não importa o que você faz, nada gera mudança no ser do Senhor. Ele levanta a sua mão, ele permanece o mesmo para contigo. Talvez entrou alguém dizendo aqui, Deus mudou comigo, o Senhor não me ama mais, o Senhor não me quer mais, o Senhor, aleluia, Deus está falando para alguém aqui, Ele continua te amando, Ele continua te escolhendo, Ele continua, aleluia, acreditando em você, Ele continua, aleluia, com o mesmo pensamento ao seu respeito. E Ele falou com o povo de Israel, aleluia, de Israel, Ele disse, eu sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, eu tenho pensamentos estabelecidos e nada que vocês façam vai mudar os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E às vezes, irmãos, as circunstâncias nos empurram e nos levam para caminhos que nos faz até por um momento acreditar de que Deus muda o conceito ao nosso respeito. Mas eu quero te afirmar, debaixo da unção da graça de Deus, nada com que você faça faz com que o Senhor mude ao seu respeito. Nada. Ô pastor, você está querendo dizer que eu posso viver uma vida? Não é isso que eu estou dizendo, filho. Você é crente o suficiente para entender o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que você está livre a viver uma vida de pecado e que Deus vai continuar te abençoando e te amando. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, então a gente tem base o suficiente para entender que o fato de Deus não mudar não nos dá, meus irmãos, o direito de viver uma vida de libertinagem, não nos dá o direito de viver uma vida pecaminosa. Não, eu vou pecar porque Deus vai continuar me amando. Querido, você sabe que não é isso. Por mais que alguns pregadores nesses dias tenham afirmado isso, Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E escreveu no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo de número 1, ele diz: meus irmãos, que os seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar, mas que causa separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades, os vossos pecados. Então a gente tem a consciência plena de que a imutabilidade de Deus não aprova a nossa vida pecaminosa, e que nós precisamos de ter uma vida, e a Bíblia diz que nós precisamos, aleluia, viver uma vida de santificação, porque sem a qual ninguém, é fato, e a gente conhece a palavra de Deus. E quando eu olho, meus irmãos, essa imutabilidade de Deus no seu ser, Deus é imutável em seus atributos, a sua santidade não diminui, a sua bondade não falha, a sua justiça não se ajusta e não se molda às circunstâncias, o seu amor não oscila, ao ponto de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizer que a imutabilidade de Deus é a âncora da alma do crente. A imutabilidade de Deus é a âncora da alma do crente, diz Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. A imutabilidade de Deus é a âncora.
é onde nós estamos alicerçados, porque ai de nós se Deus mudasse, ai de nós se Deus pensasse diferente ao nosso respeito. Certamente, meus irmãos, nós estaríamos eternamente condenados e julgados pelo Senhor. Mas, aleluia, por isso que Charles Spurgeon definiu que a imutabilidade de Deus é a âncora da alma do crente.